Oi pessoal, meu nome é Denise, eu sou pastora de uma igreja evangélica e hoje eu quero contar para vocês uma história da Bíblia onde dois personagens eles fazem algo que aparentemente é muito bom, porém não foram dirigidos pelo Espírito Santo. Eles imitaram algo que outra pessoa da Bíblia fez, porém eles não fizeram dirigidos pelo Espírito Santo. Eu vou falar hoje sobre Ananias e Safira, mas a maioria das pessoas conhece essa história de Ananias e Safira, mas muitos não conhecem a história de um homem chamado José, que o apelido dele era Barnabé. E essa história se encontra lá em Atos, capítulo 4, versículo 36 e 37. A Bíblia fala que esse José, conhecido como Barnabé, ele pegou todo o dinheiro de uma propriedade que ele vendeu. A Bíblia fala que era uma herdade, ele vendeu uma herdade. O que significa uma herdade? Pode ser uma propriedade rural de dimensões consideráveis, como uma fazenda, ou então pode ser algo que ele herdou. Então esse José, que era conhecido como Barnabé, naquela época ali onde o Espírito Santo estava agindo, as pessoas estavam entusiasmadas, empolgadas, vendendo suas propriedades, colocando aos pés dos apóstolos ali, para que fosse transformado aquilo ali em ajuda para pessoas necessitadas. Esse Barnabé fez isso, ele tinha uma propriedade e acredito que essa propriedade era de um valor muito alto, porque o nome dele foi citado separado, porque em Atos, no mesmo capítulo 4, um pouco antes desse versículo 36 e 37, fala que muitas pessoas tomadas pelo Espírito Santo começaram a agir de boa fé, a fazer coisas boas, se preocupavam uns com os outros. E esse Barnabé se destaca por ter vendido uma propriedade. Eu acredito que a propriedade valia uma certa quantia, assim considerável em dinheiro, para que o nome dele fosse destacado aqui na Bíblia. Ou ele fosse um homem muito conhecido pelos cristãos. E o que acontece? Dá tudo certo, né? Barnabé vende aquela propriedade, pega todo o dinheiro e deposita aos pés dos apóstolos. Porém, Ananias e Safira viram aquilo e resolveram fazer a mesma coisa. Eu quero que você preste atenção em algo. Não foi os apóstolos que pediram para eles vender, nem para Barnabé, nem para Ananias e Safira. Barnabé foi dirigido pelo Espírito Santo e tudo deu certo. Ananias e Safira, vendo que ali Barnabé ficou conhecido, as pessoas falavam de Barnabé. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia fala do nome dele, sabe? A Bíblia fala que muitos começaram a vender as propriedades, mas algo tinha no Barnabé ali, que ele se destacou no meio da multidão quando vendeu a propriedade. A história de Barnabé ficou muito famosa. Quem sabe Ananias e Safira também não queriam um certo status, vendendo também uma propriedade para aparecer tanto quanto Barnabé apareceu. E o que eles fazem? Eles vendem a propriedade, só que eles combinam, né? Olha, não vamos entregar todo o dinheiro, vamos ficar com uma parte para nós. E quem conhece a palavra de Deus, né, que essa história de Ananias e Safira está logo abaixo da história do Barnabé, né? Está lá na sequência, né? Barnabé conta a história no Atos capítulo 4, 36 e 37, logo após vem a história de Ananias e Safira. E Pedro, né, quando eles chegam ali para dar o dinheiro para os apóstolos, vocês conhecem a história. Pedro chama primeiro Ananias, depois chama Safira, e os dois acabam morrendo porque mentiram. Tem uma parte que me chama muita atenção, que Pedro diz assim: por acaso alguém pediu, vou falar do meu jeito que diz a Bíblia, por acaso essa propriedade não era de vocês? Vocês poderiam ter vendido, alugado, feito o que quiserem da propriedade, a propriedade era de vocês, o dinheiro era de vocês, ninguém obrigou vocês a entregarem essa propriedade. Tem pessoas fazendo isso, vendendo seus bens para entregar o dinheiro para ajudar os necessitados? Tem, mas ninguém pediu para eles, eles fizeram isso por quê? Porque foram dirigidos pelo Espírito Santo. Porém, Ananias e Safira viam que aquilo era uma onda do momento, né? Que todo mundo estava fazendo isso e também quiseram ficar conhecidos por isso. Só que no caso deles não deu certo. Por quê? Porque não foi dirigido pelo Espírito Santo. Quando algo é dirigido pelo Espírito Santo, não dá morte, não dá contenda, não dá discórdia. Quando algo é dirigido pelo Espírito Santo, tudo dá certo, tudo é feito com paz, com alegria, com gozo, sabe? Com satisfação. E essa decisão de Ananias e Safira vender a propriedade e entregar apenas uma parte do dinheiro
causou neles a morte. Por quê? Porque eles mentiram. Eles quiseram fazer algo para ficar conhecidos e ficaram conhecidos. Na Bíblia, quando fala Ananias e Safira, não precisa ser só na Bíblia, qualquer um que vai pregar sobre Ananias e Safira, a gente já sabe. Ananias e Safira foram aquele casal que morreram porque mentiram. Então eles ficaram conhecidos por uma mentira. Tudo indica que não foram salvos, porque já era no tempo da graça. Uma coisa aqui é o que eu quero destacar. Ananias e Safira não eram do Antigo Testamento. No Antigo Testamento a morte era muito mais comum quando havia pecado. Porém, Ananias e Safira estavam no tempo da graça. O que eu aprendo com isso? Que hoje nós vivemos no tempo da graça. Graça é favor imerecido. Quer dizer que a decisão que eu e você tomar pode ter consequências muito graves, muito sérias, não apenas para a nossa morte espiritual, mas para a nossa morte física. Então, aqui está um exemplo na Bíblia de pessoas que não foram dirigidas pelo Espírito Santo, tomaram uma decisão e fizeram algo por causa do momento, porque sabe essas modas que vêm passageiras, que tudo que é cristão começa a cantar a mesma música, começa a dançar os mesmos passos, as mesmas coisas. Então estava acontecendo isso e eles quiseram ser mais um no meio da multidão, porém não foram dirigidos pelo Espírito Santo e causou a morte deles. Queridos, a mensagem que eu quero trazer para você hoje: não faz nada que o Espírito Santo não te mandar. Quando você faz, porque o Espírito Santo é assim, tem vezes que ele vai te falar para fazer, aí você tem que fazer. Tem vezes que o Espírito Santo vai falar para você: fica quieto, eu não quero que faça nada, fica quieto, apenas segue vivendo o teu dia a dia, eu não te mandei fazer nada. Então nós estragamos o nosso relacionamento com Deus quando nós queremos fazer algo que Deus não nos mandou fazer. Existe um momento que Deus vai nos mandar fazer, existe um momento que Deus não vai mandar nós fazer nada. E quando Deus não nos mandar fazer nada, vamos ficar quietos, não vamos fazer aquilo que Deus não nos mandou fazer, porque não vai dar certo. Eu já tive experiências na minha vida de fazer algo que eu achava que seria bom, que seria correto, e deu tudo errado. Mas quando eu ouvi a voz do Senhor falando comigo: vai, faz tal coisa, ajuda a tal pessoa, ou vai lá e tal lugar e faz isso que eu estou te mandando, sempre deu certo. Às vezes a nossa ansiedade faz a gente tomar atitudes que não foram Deus que nos mandou, e a gente fica perguntando: Deus, por que dá tudo errado na minha vida? Por que não dá certo? E a resposta de Deus pode ser exatamente essa: meu filho, não está dando certo na tua vida porque tu não está tendo paciência para ser dirigido por mim, pelo Espírito Santo. Tenha paciência, espere eu te falar para fazer alguma coisa. Quando eu te mandar fazer alguma coisa, faça. Não faça nada por empolgação, ou porque está na moda, ou porque tem muito crente fazendo, ou muito pastor fazendo. Faz aquilo que o Espírito Santo te dirigir, porque se você fizer aquilo que o Espírito Santo te dirigir, com certeza vai dar certo. E lembre-se, tem muita gente que morre fisicamente, não é só morte espiritual, porque está fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para você: tem gente que pensa que ninguém morre antes do tempo. Morre sim. Tem muita gente rebelde, desobediente, que não obedece a lei, não obedece os pais, não obedece, sabe, as regras do seu serviço, não obedece regras do trânsito, de não andar acima da velocidade ou não dirigir embriagado. São pessoas que são desobedientes e acabam morrendo antes do tempo. Então seja uma pessoa obediente às leis, às regras, à palavra de Deus, e faça tudo com calma. Não deixe a ansiedade impedir que você seja dirigido pela tua carne, pela tua ansiedade, pelo teu eu. Espere em Deus, confie em Deus, acalma o teu coração, que você vai ser dirigido por Deus e tudo vai dar certo. Lembre que a decisão tomada, sabe, feita na tua empolgação, sabe, você às vezes fica inquieto, pensando: eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes isso pode gerar morte. Não apenas morte espiritual, mas morte física, como nós vimos esse exemplo de Ananias e Safira. Então, seja dirigido pelo Espírito Santo. Não faça aquilo que você pensa estar certo. Consulte a Deus, espere a resposta de Deus. E só faz aquilo que o Espírito Santo falar contigo, aquilo que o Espírito Santo te dirigir, tá bom? Eu quero orar com você. Senhor amado, neste momento eu oro com essa pessoa que assistiu esse vídeo. E eu sei, Pai amado, que tem muitos filhos teus, Senhor, que já entregaram a vida para Ti,
que estão vivendo uma vida, Senhor, que não é da tua vontade, porque deixa a ansiedade, Senhor, falar mais forte do que o Espírito Santo. Por isso, Pai amado, eu te peço, Senhor, age na vida dessas pessoas, ajuda elas nas decisões, que elas possam fazer a escolha certa, tomar a decisão certa. A decisão certa é ser dirigido pelo teu Espírito Santo. Espírito Santo, fala com cada um que te buscar, dá a resposta para cada um que te buscar, fala aquilo que precisamos fazer. Eu estou orando com aquele que está vendo esse vídeo, mas eu falo isso para minha própria vida, Senhor. Me dirige, me orienta e que eu possa fazer apenas, Senhor, aquilo que for da tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, se Deus quiser, domingo que vem eu vou estar gravando mais um vídeo aqui, e que Deus te abençoe. Um beijo para você e tchau.